Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia, tudo bom por aí? Eu não sei se os ouvintes de fora de São Paulo sabem, mas ontem foi feriado aqui na capital. A agenda foi movimentada lá fora, mas pouca coisa mudou na verdade. O PIB americano seguiu surpreendendo positivamente, de novo. A inflação do consumidor veio mais baixa por lá também. A bolsa americana seguiu também ali nas suas máximas. E até no futebol as coisas voltaram para o seu velho normal. Eu comentei na segunda sobre esses riscos de alta para esse PIB americano, né? O Nowcast do Fed já sugeria isso. A economia então dos Estados Unidos cresceu aí a uma taxa anualizada de 3,3% no último tri do ano passado e vai então encerrando um forte 2023, desafiando aqueles temores que inclusive eu tinha de recessão. Para o ano então como um todo eles cresceram 3,1%. É a economia avançada de crescimento mais rápido do mundo no ano passado. O deflator dos consumidores, né, que é essa inflação que é importante, subiu aí a uma taxa anual de 1,7% no quarto tri, abaixo também dos 2,6% dos 3 meses antes. Então, bom número. Ou seja, então somando tudo aí foram dados que reforçaram aquela ideia de um pouso suave dos Estados Unidos. É quando você tem a inflação controlada, né, ela é controlada sem desencadear, como eu disse, uma recessão. E para o dia tem esse mesmo PCI, que é esse dado de inflação, esse deflator do consumidor americano, só que só referente ali a dezembro. Nas minhas contas, então, a gente está falando de uma inflação americana anual de uns 2,6%, dezembro contra dezembro, com o núcleo subindo 2,9%. Então, números que ainda estão acima da meta do Fed de 2%, mas convenhamos, está bem tranquilo. Outro ponto que segue na mesma aí é a visão da presidente do BC europeu, a Christine Lagarde, de cortar os juros este ano. Eu falo isso porque alguns diretores, alguns dias atrás, chegaram a dizer que só haviam cortes lá no ano que vem. Só que a Lagarde ontem foi bem explícita no seu viés para o cenário. Olha só, ela disse que a economia estagnou, economia europeia, né? Que os riscos para o PIB europeu são para baixo, que o repique inflacionário lá foi menor que o esperado agora em dezembro e muito concentrado em energia, que todas as medidas de tendência ali de inflação caíram acentuadamente, palavras dela, e que a inflação vai seguir cedendo esse ano. Olha, mais claro que isso só desenhando, né? Agora, mas muito dessa melhora dos mercados que a gente está vendo em geral, inclusive dos nossos aqui esses dias últimos, vem dessas boias que o governo chinês seguiu jogando de fato nos últimos dias. A gente realmente está nesse ponto daquele ciclo que eu descrevi no episódio passado, quando os dados fracos empurram o governo chinês a soltar algum tipo de medida para sustentar a atividade. E é importante a gente perceber que esse PIB forte americano não conseguiu atrapalhar os ativos, né, por eventual medo que isso poderia significar de menos cortes de juros lá, porque a gente viu a inflação também melhorando e ainda mais aqui para o Brasil, a gente viu essa China dando alguma esperança. Então tudo isso ajuda e para o Brasil ajuda bastante também, principalmente pela ponta da China. Dito isso, quem não consegue ainda acompanhar esse mix positivo aí lá de fora é a nossa Vale aqui. O noticiário seguiu batendo na tecla de que o governo quer o ex-ministro Guido Mantega comandando a empresa. Pela governança da Vale, o processo de sucessão precisa começar entre 6 e 4 meses antes do fim do mandato do CEO atual. Ou seja, o conselho de administração deles tem que anunciar até dia 31 de janeiro agora se o executivo continua no cargo ou não. Diz o blog do Noblar, diferente do que outros jornalistas estão dizendo, que o presidente Lula já teria desistido de ficar insistindo no nome dele. Enfim, de qualquer forma aí, a nossa bolsa acaba tendo que ficar se equilibrando entre esses ventos positivos lá de fora e os ventos aqui de dentro. A agenda do dia ela é centrada toda na inflação. Tem a inflação americana lá fora, que eu já comentei, e também tem o nosso IPCA 15 referente a janeiro. A nossa projeção oficial é de 0,45 para esse número, né, variação mensal, que é levemente abaixo do consenso, mas fazendo alguns exercícios alternativos, a minha impressão é que o risco para esse número é de um número bem melhor, ou seja, de menos inflação. Vamos ver. Dezembro acabou pegando a gente de surpresa pro lado do ruim, mas eu não mudei muito minha cabeça sobre inflação no Brasil, com tendência ainda boa, né, em termos de menos pressão altista daqui para frente. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil.
De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.